Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho cujo foco será na manguinha e na colocação do zíper. É um modelo, como vocês estão vendo, bem gracioso, uma costura gostosa de fazer e um molde com possibilidade de alteração, como qualquer molde evidentemente tem. O molde é fornecido nos tamanhos de 2 a 8 anos, gratuito os tamanhos 4 e 5 anos, que podem ser encontrados na descrição deste vídeo. A grade completa está disponível para os membros do canal Dona Fada, tanto membros júnior quanto membro sênior, e pode ser encontrado na página da comunidade. Todos os demais links para as páginas Dona Fada, para o acesso à comunidade, para o acesso ao grupo de suporte ao canal, podem também ser encontrados na descrição do vídeo. Vamos começar então a nossa costura de hoje. Primeira coisa, o importante aqui neste vídeo, nessa costura, é a manga, tá bom? Nós temos uma manga aqui um pouco diferenciada e é nela que nós vamos fixar mais a nossa atenção. Mas o que nós vamos cortar então para fazer este modelo? Esse daqui é o molde do nozinho que tem na lateral da manga. Então nós vamos cortar na dobra do tecido 4 vezes. São 2 vezes para uma manga, 2 vezes para outra manga. Aqui nós vamos cortar 2 vezes o acabamento da manga. Nós vamos franzir essa manga e fazer um acabamentinho. Essa é a tira do barradinho da manga. As medidas estão no molde. A manga. Nós vamos cortar a manga 2 vezes. O molde dela é esse que vocês estão vendo, onde tem a abertura. Então, o que eu faço aqui? Eu preciso cortar 2 vezes a manga e preciso cortar mais 2 vezes um revel para poder fazer o acabamento da abertura, da gota aqui. Se você tentar fazer isso com um viés, fica bem complicado, fica bem difícil. Então, você vai cortar 2 vezes a manga e 2 vezes o revel. Você vai colocar o molde sobre o tecido dobrado, da mesma maneira como cortamos a manga. E cortar o revel um tamanho aproximado de 3 ou 4 centímetros, para as 2 mangas. E vamos cortar também frente e costas. O meu molde está sem margem de abotoamento, mas o de vocês tem. A margem de abotoamento desse molde é de 1,5 cm nas costas, porque nós vamos colocar zíper. Se você quiser colocar botão, a margem terá que ser de 2,5 cm. Então, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Repetindo, o meu molde está sem o abotoamento de vocês, já tem o abotoamento, tá bom? É a margem necessária para a colocação de zíper. Parte da frente nós vamos cortar então na dobra do tecido, uma vez no forro, uma vez no tecido principal. E nós vamos começar a nossa costura fazendo o que é necessário para deixar a manguinha pronta. Então, você vai pegar a sua manguinha direito da manga, vai pegar o seu revel, direito do revel, alinha um sobre o outro e vai costurar aqui ao redor da gota usando 1 centímetro de margem de costura. Se for necessário, você marque com a canetinha esse centímetro para fazer essa costura bem direitinho. Então, você vai costurar aqui usando 1 centímetro e aqui nessa bordinha aqui do revel, você vai passar um overlock ou um zigue-zague miudinho para fazer o acabamento. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Já estamos na máquina, você vai pegar o nozinho da manga, está aqui, olha, direito, direito. E você vai costurar também ao redor dele, deixando aqui no centro cerca de 4 centímetros abertos para poder virar esse nozinho para o lado direito. Vamos fazer isso nos nozinhos das 2 mangas.
Para costurar o nozinho da manga, você vai costurar dessa maneira como vocês estão vendo. Você vai fazer a costura ao redor dele, deixando aberto aqui um trecho para poder virar. Bem no centro, porque como nós vamos dar um nozinho aqui, você não vai precisar nem fechar isso depois de virar. O próprio nozinho vai fechar. E você vai costurar usando, não precisa usar 1 centímetro, tá bom? De margem de costura. Use o pezinho da máquina. O que é o pezinho da máquina? É isso aqui, olha. Se vocês observarem, o pezinho está alinhado na borda do tecido, a agulha está aqui. Nós vamos costurar usando essa medida. Depois disso, nós vamos cortar, refilar esse tecido aqui em volta, mas aqui é onde nós deixamos a abertura, nós não vamos cortar. Dessa maneira, olha. Você vai refilar, deixando um pouquinho de tecido só ao redor das costuras, e aonde está a abertura, nós deixamos dessa maneira. Isso facilita bastante, que na hora que a gente vira, o acabamento aqui fica perfeito. Na manguinha, nós costuramos ao redor cuidadosamente. Eu passei zigue-zague aqui, tá bom? Não passei overlock. Passei zigue-zague na borda externa do revel. E agora você vai fazer um monte de pique aqui. Deixa eu pôr um tecido contrastante embaixo para vocês verem. Olha, está vendo? É bastante pique mesmo, porque é uma costura bem redonda. Feito esses piques, você vai virar isso para o lado avesso e passar a ferro. Virado e passado a ferro, ele deverá estar dessa maneira aqui, olha. E o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: quando você vira, ele vai ficar com essas pontinhas aqui, tá bom? Que é a costura de dentro. Você passe a ferro puxando a pontinha para essa pontinha que une aqui ficar bem perfeitinha, e depois a gente passa uma costurinha rebatida bem próximo ao círculo. E vamos passar uma segunda costura aqui também, segurando o revel, mantendo a mesma distância na costura. E nós estamos aqui então, já com a manguinha toda costurada, com o nosso nozinho virado para o lado direito. Tá aqui, olha, a abertura do nozinho está aqui, e nós vamos dar um nó aqui. Então, você não vai precisar fechar essa abertura, tá bom? Você vai fazer o nozinho, centralizar esse nozinho. De forma que você vai verificar que a abertura ficou presa aqui no nozinho, tá? Então, o nosso nozinho está pronto. Na manga, nós costuramos aqui e costuramos aqui também. Ela tá presinha. Esta sobrinha aqui que eu falei para vocês deixarem, porque nós precisamos puxar para ajeitar os círculos. Você só vai cortar isso agora com tudo já costurado, tá bom? Então, agora você vem e faz esse acerto. Agora, com tudo já passadinho a ferro, nós vamos colocar o barradinho. O que você vai fazer? Você vai dobrar o seu barradinho ao meio e marcar essa dobra. Está aqui, olha, marquei do lado direito, marquei do lado avesso. Você vai dobrar o seu barradinho com o direito voltado para você. A mesma coisa você vai fazer com essa manga, olha, você vai alinhar perfeitamente o biquinho aqui, tudo direitinho. O barradinho que você dobrou, você alinha aqui, olha, na dobra do tecido que nós alinhamos a manga. Você alinha esse barradinho aqui e alinha ele ali embaixo. Dessa maneira como vocês estão vendo, ele está dobrado com o direito voltado para nós. A manga está dobrada com o avesso voltado para nós. Fez esse alinhamento, observem, está aqui alinhado, está aqui alinhado. Você abre o barradinho
abre a manguinha, alfineta só em uma das partes da manguinha, tá bom? Vamos virar. Viramos, está aqui a marcação que nós fizemos como centro do barrado e o centro da manga. Alinhamos novamente, mantendo o centro aqui bonitinho. Alfinetamos o outro lado. Ele está assim, ó, dessa maneira. Tem outro jeito de fazer isso? Tem. Você mede essa distância, digamos, 4 centímetros. A partir do centro, aqui, olha. A partir do centro que nós marcamos do barrado, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. E faz o alinhamento, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Vocês têm essas duas maneiras de fazer. Fez o alinhamento, nós vamos prender isso aqui, já no lugarzinho onde ele está. E vamos agora passar uma linha de franzir aqui e aqui, tá bem? Nós vamos franzir depois esses dois lados até que eles atinjam a medida que nós temos aqui no nosso barradinho. Você pode também passar essa linha antes de fazer o alinhamento, claro. É que como eu normalmente já passo a linha dando uma franzida, eu prefiro primeiro fazer o alinhamento. Mas a ordem que você vai fazer é diferente. Olha, aqui está a manguinha já com a linha de franzir. Você vai prender exatamente na marcação aqui. Isso daqui não pode se mover, tá bom? Então, você volta, prende. Aqui no final do franzido, você coloca um outro alfinete que é para prender a linha. Nós não vamos franzir esse trechinho. Então, você vai prender a linha nesse alfinete aqui que está no final da linha. Enrolou. Você pega o outro lado lá da linha e nós vamos franzir isso aqui agora até que ele atinja a medida que nós precisamos. A medida que nós precisamos é a medida que nós temos aqui no barradinho. Chegou na medida. Esta linha foi colocada até 1,5 centímetros da borda. Essa borda é a margem de costura, nós também não vamos franzir. Prende a linha do lado de cá. Vai espalhar o franzidinho, fazer a mesma coisa desse outro lado da manga e costurar o franzido da manga no barradinho. Vamos fazer isso nas duas mangas, tá bem? Franzidinha e costurada, nossa manguinha estará dessa maneira, olha. O que vocês vão fazer agora, lembrem-se que nós marcamos o centro. Você vai virar a barrinha dessa maneira, fazer a dobrinha aqui de 1 centímetro, que foi a nossa margem de costura. Vocês podem passar ferro, tá? Fica mais fácil colocar no lugar certinho. E vocês vão dobrar isso na marca que nós fizemos, é que vocês vão alinhar pelo meio, tá bom? Não pela lateral. Dobrou. Alfinetou. E vão dobrar aqui também no finalzinho e alinhar aqui as bordinhas. Aí vocês vão puxar para deixar ele bem alinhado com a costura que nós fizemos. Para prender aqui o franzido e vão costurar do meio para a lateral. Vocês façam isso. Nós vamos alinhar essa barra
com o barradinho que está cortado no fio reto e ele é retinho. Se você começar daqui, ele vai saindo do lugar aqui. Então, comece do meio para o fim, do meio para o fim. A ideia da manguinha é isso aqui, olha, tá? Aqui o nozinho, é esse nozinho, quando você dá nó, ele vai ficar assim, certo? Você segura aqui pelo nozinho, une as duas pontinhas e puxa. Ele fica viradinho assim para baixo, tá? O nozinho nós vamos costurar aqui na manguinha depois. Ele não é dado nó diretamente na abertura, porque o nó poderia incomodar a criança. Com a manga prontinha assim, nós vamos colocar essa manga na pala. Para colocar a manga, nós precisamos primeiro, evidentemente, fazer aqui a nossa pala. Então, nós temos aqui pala da frente, né, que nós cortamos na dobra do tecido, e pala das costas. Vocês vão observar na pala das costas desse molde que ele tem uma pence aqui no ombro. Em outros vídeos eu já expliquei para vocês que um molde bem feito mesmo, o ombro das costas será maior do que o ombro da frente. Nós vamos embeber até que fique do tamanho do ombro da frente e costurar. Por que isso? Porque no nosso corpo nós não temos as costas retas. O ombro ele é assim, arredondado aqui no ombro. A gente embebe a costura das costas para que o tecido faça esse movimento. Neste caso aqui, essa pence tem a mesma finalidade. Em vez de embeber, nós fazemos uma pence e ele vai fazer o movimento arredondado do ombro nas costas. Eu fiz isso daqui só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade de modelagem e que vocês podem encontrar isso em algum molde, então já sabem do que se trata, tá bem? Você cortou o seu molde, já faz um pique aqui onde tem a pence, está aqui o pique, olha. Então, a pence vai ser feita aqui, você vai dobrar, unir pique com pique, alinhando no ombro. O comprimento dela é o comprimento que nós temos aqui da pence. Você marca, costura a pencezinha nas duas partes das costas do forro, nas duas partes do tecido principal. E só depois disso, então, é que nós vamos costurar o ombro das costas no ombro da frente para poder fechar, para poder colocar a nossa manga. Está aqui, olha, costura do ombro da frente e das costas será feita como nós sempre fizemos. Vai ter uma pence aqui, o ombro vai estar do mesmo tamanho, tá? Essa pence, como eu disse, eu só estou fazendo para mostrar para vocês que existe essa possibilidade na modelagem. Nós não temos isso aqui no canal, eu nunca fiz, que eu me lembre pelo menos, nenhum molde infantil com pence no ombro. Eu fiz um molde adulto com pence no ombro, mas eu acho que eu nem postei ainda. E não é uma coisa que você encontre com muita facilidade. Este tipo de modelagem normalmente é usado para tecidos mais grossos, casacos de inverno, aqueles de lã bem grossa. Normalmente a gente faz esse tipo de modelagem, essa pence em ombro, nesses casacos, nessas roupas que são feitas com tecido mais grosso, tá bom? Se vocês não quiserem fazer a pence, basta você fechar a pence aqui no molde, vai alinhar o seu molde e cortar ele, ele vai ser cortado sem a pence, tranquilo. Bom, eu vou fazer essa costura então para podermos fechar a palha e colocar a manguinha. Esse daqui vai ser o lado direito do meu vestido, tá bom? O lado avesso vai ser com o tecido estampadinho. Nós estamos com o lado direito já costurado e vocês vejam que o ombro fica perfeitinho. Você vai fazer a pence, costurar, passar a ferro com o tecido úmido. O forro está aqui, olha, também já costuradinho.
E nós temos a manguinha para colocar. Que eu me lembre assim de imediato, nós temos pelo menos 3 formas de colocar essa manga, 2 delas embutindo a manga no forro. Essas 2 formas embutindo a manga no forro, eu acredito que eu já tenha mostrado para vocês. Uma eu mostrei com certeza, mas eu acho que eu mostrei as 2, tá? Que a gente coloca a manga, embute a manga no forro, deixa um trecho aqui sem costurar. Essa é uma maneira. A outra maneira é colocar a manguinha, colocar o forro, depois fazer a costura das laterais com costura francesa. Eu já mostrei para vocês essas 2 maneiras. A nossa terceira maneira, que é a mais simples, é fazer a manguinha sem embutir na costura. Nós vamos colocar o forro e depois vamos colocar a manguinha, tecido principal e forro juntos. A costura não vai ficar embutida, vamos fazer um bom acabamento com overlock zigue-zague e pronto. É a maneira que eu vou usar aqui, porque na verdade é a maneira mais rápida. Eu ainda quero mostrar algumas coisas nesse vídeo para vocês, não quero que ele fique tão longo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar, lembrem-se que nós estamos com o molde para colocar zíper. Então, nós não podemos costurar a parte onde o zíper vai ser colocado, claro, o centro das costas. Então, aqui neste momento, a única coisa que nós vamos fazer é costurar o decote. Fazer os piques, virar para o lado direito e passar a ferro. Para que depois a gente possa colocar a manguinha já com o tecido principal e forro costurados. Bom, vamos ver aqui rapidinho o que nós fizemos, porque são coisas que nós já temos em todos os outros vídeos, a gente não precisa ver de novo. Nós costuramos, como eu mostrei para vocês, viramos para o lado direito, passei a ferro bonitinho e costurei a manguinha. A manguinha você vai franzir, eu vou deixar marcado isso no molde. Este trecho aqui da manguinha, mais próximo às cavas, você não vai franzir. Onde nós temos o franziro da barrinha, você não vai franzir. Você vai franzir aqui em cima, que é a área da abertura. Mas, repetindo, eu vou deixar marcado no molde o trecho que vocês deverão franzir. Então, nós vamos franzir, alinhar a manguinha direito com direito, costurar, passar um overlock. Ou zigue-zague, se você não tiver overlock. Ela vai ficar assim, olha, super bonitinha. Depois de fechado, ela vai ficar dessa maneira. Acho que tá dando para vocês verem, né? Com o lacinho aqui, olha, muito bonitinho. Bom, então nós vamos colocar as 2 manguinhas. Nós vamos colocar nesse vestido um zíper invisível que será embutido no forro da pala, tá? Então é isso que eu quero mostrar mais para vocês agora do que as costuras que nós já temos em vários outros vídeos. Qual é a minha sugestão? Você vai fazer isso, nós estamos aqui com a pala aberta, as laterais não foram costuradas. Eu coloquei a sainha do vestido, eu na verdade vou fazer uma blusinha porque o meu tecido não deu para fazer saia, tá? Mas o molde consta como sendo vestido. Eu coloquei a sainha na parte das costas, tá? Não coloquei na parte da frente. Por quê? Porque eu vou costurar primeiro esse zíper, aí eu fico com menos volume de tecido para ficar me movimentando na máquina. Claro, se vocês quiserem costurar esse zíper depois de tudo já fechado, também pode. Eu só estou dando uma sugestão que é como eu faço essas coisas, porque eu acho que facilita a costura. Então tá aqui, olha, nós estamos com a parte da frente, tecido principal e forro, estamos aqui com a parte das costas. Eu costurei no tecido principal a sainha, passei um overlock e passei um overlock ao redor de toda a parte central. Vocês observem, olha, saia, tecido principal e forro, passei overlock ao redor de tudo.
Ao passar o overlock, a costura da saia aqui na cintura, que une a cintura da pala com a saia, foi virada para cima, para o lado da pala. A costura que une o forro com o tecido principal no decote, eu virei para o lado do forro e passei o overlock. Agora você vai pegar o seu zíper, lembrando, costurado só no tecido principal, o forro tá solto. Então, nós vamos pegar agora o nosso zíper. Vamos pôr a sainha aqui que fica mais fácil para vocês verem. Está aqui o zíper, olha, é o zíper invisível. Zíper invisível ou não, qualquer zíper, ou pelo menos a quase totalidade do zíper, quando nós vamos costurar, o zíper deve ser maior do que a abertura. Isso facilita a costura. O nosso zíper invisível aqui no caso, ele vai ser costurado bem próximo, porque é para não precisar colocar fecho. Então ele vai ser costurado daqui até eu vou precisar deixar aqui pelo menos uns 5 centímetros. Então eu vou costurar ele até aqui. Você vai marcar até onde vai o seu zíper e vai fechar o trecho da saia para baixo. Até o tamanho do zíper, fecharemos a saia para baixo. Aqui está, olha. Coloquei já do lado avesso, que é onde nós vamos costurar, para vocês entenderem bem. Estamos com o decote alinhado e com a costura da cintura alinhada. Você verifica, se isso não tiver alinhado, você vai e costura novamente. Forro solto, forro do outro lado solto. Então, eu marquei aqui até onde vai o meu zíper. Qual é a largura que nós precisamos para o zíper? Eu já disse isso para vocês algumas vezes. É 1,5 cm, tá? Esta é a largura padrão de zíper. Então, você vai marcar o seu 1,5 cm aqui. Vocês vejam, eu já passei overlock ou zigue-zague e vou marcar esse 1,5 cm depois de já ter feito este acabamento. Marcamos. E agora você vai fechar, então, guardando essa margem de costura de 1,5 cm. Tudo alinhado aqui bonitinho, 1,5 cm. Do final do zíper até o final da barra. Costurado 1,5 cm, está aqui ele abertinho. Nós vamos agora colocar o zíper. Eu vou mostrar para vocês também a maneira como eu faço e que eu acho que é mais fácil. Não é obrigatoriamente a única maneira de fazer, tá? Se vocês conhecerem outra forma que acharem mais fácil, podem usar. Então, retomando. Pala, saia, a união do decote, forro e tecido principal. Está aqui o nosso zíper do lado direito. Você vai pegar o seu zíper, lado direito, vai virar para o lado avesso dessa maneira, tá bom? E abrir. E agora você vai costurar, vejam, o final do zíper invisível é aqui. Você vai alinhar esse finalzinho aqui na nossa costura para aproximar o máximo possível do final do decote. Então, alinhou, segurou e você vai costurar agora esse zíper por essa margem, você vai costurando até o final, até onde nós temos aqui a abertura, pela margem de fora. Então, nós vamos fazer primeiramente isso para depois costurar o segundo lado. Aqui está, olha, costuradinho. O final do zíper tá batendo exatamente com a costura do forro com o tecido principal. Agora você vai virar
vai fechar esse zíper e vai marcar aqui, olha, aonde é a união do tecido principal da pala com a parte da saia, você vai marcar. Acho que tá bem visível aqui para vocês, né? Pronto, marcadinho. Feita essa marcação, nós estamos aqui com o outro lado da pala e da saia. Você vai pegar aqui a união, alinhar nessa marcação, alfinetar. Vai alinhar agora novamente a união dos dois tecidos aqui do lado do decote, no finalzinho, da mesma maneira como alinhamos o outro ali, olha. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Ele vai estar assim, você vai costurar, alinhando borda do zíper com a borda do tecido, até aqui onde termina a abertura, tá bom? O que nós fizemos desse outro lado, nós vamos fazer aqui também. Costurar do outro lado, nós estaremos com ele dessa maneira, ó. O que aconteceu aqui? Nós já temos o zíper no lugar certo e fizemos uma costura sem problema nenhum, porque nós fizemos uma costura com espaço para costurar. Agora nós vamos fazer a costura que tornará o zíper invisível. Mas nós já estamos com o zíper preso, então não vamos ter dificuldade nenhuma para fazer isso agora. Você abre o seu zíper novamente. Vira, lado avesso, claro, e você vai costurar agora, mantendo ainda o forro separado, tá bom? Ou você vai usar o pezinho de costurar zíper invisível, ou você vai usar o pé de costurar zíper comum e vai costurando bem rente à margem aqui do zíper. Eu comprei esse zíper como sendo zíper invisível, mas eu tô achando ele meio estranho. Enfim, nós vamos costurar e ver o que acontece. Deu para entender, né? E essa costura vocês façam sem prender isso daqui no forro, tá bom? Porque depois a gente vai virar isso daqui para fazer um acabamento mais bonitinho. Então vai agora na máquina, ou com o pé normal, você puxa a gremalheira do zíper e vai costurando bem rente dos dois lados, até a abertura. E nós fizemos então a costura final do zíper invisível. Ele está aberto, o cursor está para baixo da costura. Você vai colocar agora esse cursor, essa é a parte chata, porque sobrou um espaço bem pequenininho aqui, tá vendo? É só você colocar esse cursor para dentro e puxar para fechar o zíper. Tá vendo? Eu achei que esse zíper invisível tava meio esquisito e ele tava mesmo. Meio esquisito porque, deixa eu explicar para vocês. A gremalheira de um zíper invisível, isso daqui é gremalheira. Ela abre, você puxa e ela abre. Esse daqui não estava abrindo, por isso eu achei que ele estava estranho e não vai ficar totalmente invisível. Bom, mas está colocado aqui e pronto. Nós vamos agora então, já com o zíper colocado, fechar, costurar, melhor dizendo, o forro. E aqui você tem duas maneiras, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é virar isso daqui dessa maneira e prender. Você pode costurar com a mão aqui, prender no próprio zíper. Corta o excesso, costura. A primeira maneira de você fazer esse acabamento é você dobrar o seu forro, né, na medida correta da costura, e vir fazendo isso aqui à mão, uma costurinha à mão. A outra maneira, você abre o seu zíper,
Aqui é a mesma coisa, tá? Você vai ter que fazer essa dobra em qualquer uma das situações. Vira e faz agora a costura acompanhando a costura que nós fizemos no zíper invisível. O que você precisa prestar atenção é que na hora que você chegar aqui embaixo, que é onde é o acabamento da pala, você deverá dobrar para cima a parte que será o acabamento, tá bom? A parte que nós vamos costurar na cintura. Dos dois lados nós vamos fazer isso. O pé de zíper invisível, nem sei se dá para vocês verem. O que eu uso é esse daqui. Ele tem duas ranhuras aqui atrás, tá? Para você encaixar o zíper e ele vai costurando. Pé de zíper comum é esse. Eu normalmente uso de zíper invisível para pregar o zíper e uso esse para fazer essa costura final. Costurado, você vai tirar aqui os cantinhos. E virar o forrinho então para o lado avesso. Viramos, ele vai estar com o acabamento já perfeitinho por dentro. E o nosso zíper, quando vocês forem comprar, verifiquem se ele está com a cremalheira do jeito que é para ser, tá bom, gente? Esse não estava. Vocês veem que ele não ficou completamente invisível. Se a cremalheira estivesse como deveria ser, ele teria ficado. Agora que nós estamos com ele assim, então você vai colocar a saia na parte da frente, como nós colocamos nas costas. Vai franzir o painelzinho e colocar só no tecido principal. Aqui é onde nós dobramos, a hora que nós colocamos o zíper, você vai continuar essa dobra, alinhavar, alfinetar ou costurar direto na máquina. Pode ser feito à mão também este acabamento. Depois de feito esse acabamento, já com a saia do outro lado, você vai então virar direito com direito e costurar de cima a baixo, fazer a barrinha e o nosso vestidinho estará fechado. Como eu disse para vocês, o meu tecido não deu, eu fiz como sendo uma blusinha. Eu vou terminar ele pra gente ver ele prontinho. Essas maneiras todas de fechar aqui, de fazer esse acabamento, nós temos em outros vídeos, vou deixar para vocês aí embaixo. O que eu queria realmente mostrar para vocês nesse vídeo é essa manguinha, que é uma coisa muito diferente, super bonitinha. E como é que a gente coloca o zíper e faz embutidinho. Vocês podem até observar que esse zíper, embora ele não seja o zíper invisível, ele foi vendido como sendo, eu não observei isso na hora. Ele também não fica tão mal colocado assim. Então, quando você coloca um zíper bem arrumadinho, bem feitinho, dessa maneira que eu mostrei para vocês, juntinho à cremalheira, até o zíper comum você pode costurar como sendo invisível, que ele não vai ficar feio. Eu vou terminar então para a gente ver, tudo prontinho. Aproveitamento do molde. Vestido trapézio como qualquer pala que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Tirar a pencezinha que ele tem aqui, eu também já mostrei para vocês. Basta tirar, ignora isso daqui, porque ele não está assentado, porque é papel. No tecido, vocês viram, ele ficou assentado. E corta sem a pence de ajuste de ombro. Vestido com meia pala, você vai cortar a palhinha aqui, eu já ensinei isso para vocês também em outros vídeos. Manguinha que vocês podem aproveitar em outros moldes, observando o tamanho da cava e que tenha sobra suficiente para franzir aqui em cima, como eu mostrei para vocês.
É o desenho, se vocês querem fazer numa manga de adulto, numa manga bacaninha aí que vocês já têm, o desenho é esse. É só fazer uma meia gota na metade da manga e vocês terão a gota completa. O molde do nozinho também pode ser usado em várias outras coisas. Transformação em macacão, já mostrei para vocês como faz. Transformação em trapézio, eu já mostrei para vocês como faz. E aqui no canal nós temos uma boa quantidade de modelos de saia que também podem ser usados nessa pala. A pala ser usada como top também é mais ou menos evidente, né? Qualquer pala pode ser usada como top. Então, mais um molde com muitas possibilidades de alteração. A alteração, se vocês quiserem colocar abotoamento em vez de zíper, também já falei qual é. Zíper é 1,5 centímetros a partir do centro das costas ou da frente, se vocês forem colocar na frente, e 2,5 centímetros a partir do centro, se for abotoamento com botão. Transpasse já é outra coisa, a gente explica num outro momento. Vamos então terminar o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.